Boa tarde a todos, os colegas que estão aqui. Não consegui ver todo mundo ainda. Vou olhar aqui depois no chat, nas pessoas, os assessores, os estagiários. Agradecer ao CEAF, a Juliana, na pessoa da Juliana que está aqui, que sempre nos assessora. O KJ, né? O pessoal que trabalha comigo. Agradecer a todo mundo por mais esse momento rico que nós vamos ter aqui. E agradecer principalmente a você, Cid, por sua disponibilidade em ter aceitado mais uma vez participar conosco aqui desse momento e trazer todo o seu conhecimento para que a gente possa se aprimorar e tentar cumprir a meta, quem sabe até 2027 a gente ter os 25%. E aí, já falando nisso, né? Hoje nós estamos aqui com 13 municípios já, deixa eu pegar certinho aqui, que a Eva me passou. Nós temos um cofinanciamento aqui do governo do estado de 225 mil, que repassam para todas as instituições de acolhimento e também para o serviço de família acolhedora. Então, hoje nós temos aqui no estado do Espírito Santo 13 municípios já com serviço de família acolhedora, recebendo cofinanciamento. Claro que alguns deles com algumas dificuldades, às vezes ainda no início, habilitando as famílias, mas nós já temos esses serviços recebendo cofinanciamento de 225 mil do governo do estado. Temos 3 municípios, que são Guaçuí, Mimoso e Serra, que ainda não estão recebendo cofinanciamento, mas já fizeram, né, os primeiros encaminhamentos para receber. Então, hoje, se nós pensarmos aqui em porcentagem, o Espírito Santo está com 17% de serviço de acolhimento no Estado. Se contarmos com esses 3, que eu acredito que vão conseguir esse cofinanciamento e já começar o serviço, nós estamos com 21%, 20,5%, né, arredondando para mais, 21% já dos municípios. Então, se nós pensarmos que a meta em 2027 são 25%, não estamos muito longe de atingir a meta. O KJ nós fizemos, né, cumprimos aquela recomendação conjunta, fizemos o kit para os colegas, então nós temos lá na página do centro de apoio todo o kit para os colegas que precisam de apoio. Eu tenho participado de eventos, né, no interior, eventos, né, às vezes do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal, e sempre converso sobre família acolhedora para que a gente possa conscientizar o interior e levar até eles, né, essa importância. Estamos agora também com aquele grupo de trabalho, né, intersetorial, estamos no início, né, vamos pedir agora para o governador para ele poder baixar a resolução, a norma, para que a gente possa ter tudo regularizado, mas já estamos nos reunindo, já está acontecendo. Esse grupo já está um pouquinho atrasado, né? Não cumprimos o prazo de 120 dias, mas já estamos trabalhando também junto com o grupo, né, com esse GT. Então, com relação ao Espírito Santo, seria isso, né? Então, eu vou pedir, antes de falar seu currículo, Cid, eu vou pedir a Juliana para colocar aquele videozinho que você nos encaminhou, para que a gente possa começar o trabalho. Este é o João. Sua família está com problemas e não está conseguindo oferecer os cuidados e a proteção de que ele precisa. Por isso, o juiz determinou que, para sua proteção, João deve ser temporariamente afastado de sua família e encaminhado para uma família acolhedora. Até pouco tempo, o município de João contava apenas com um abrigo institucional para acolher crianças e adolescentes nessas situações. Mas, recentemente, foi implantado no município o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, que oferece um acolhimento bem mais adequado ao desenvolvimento das crianças. Mas, afinal, o que é o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, ou SFA? O SFA é um serviço do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que possibilita o cuidado temporário em casas de famílias acolhedoras para uma criança ou adolescente que, no momento, não pode permanecer na sua família de origem. Essas famílias são selecionadas e recebem formação para oferecer atenção adequada para cada criança e adolescente sob seus cuidados.
A família de Ana e Francisco passou por todo esse processo antes de receber João em sua casa. Quando João chegou, toda a família estava preparada para recebê-lo e proporcionar a ele a segurança e o afeto de que ele necessitava nesse momento difícil de sua vida. Na casa de Ana e Francisco, João pôde participar da rotina da família e acompanhá-la em passeios e atividades cotidianas, como ir ao mercado, caminhar pela vizinhança e brincar no parquinho próximo de casa. Para ajudar nos gastos com os cuidados com João, a família de Ana e Francisco recebeu um valor mensal na forma de bolsa auxílio, além de outros benefícios estabelecidos na lei municipal que criou o serviço. Ser família acolhedora não é uma tarefa simples. Por isso, durante todo o tempo que João esteve em sua casa, a família de Ana e Francisco foi acompanhada pela equipe técnica do serviço, que ofereceu o suporte necessário para o desenrolar dos desafios e descobertas que ocorreram durante o acolhimento de João. Ao mesmo tempo, a equipe técnica acompanhou os familiares de João, trabalhando para que as dificuldades que levaram ao seu acolhimento fossem superadas e ele pudesse voltar para sua família. Assim, depois de um tempo, João pôde retornar para junto de seus familiares de forma segura. E hoje, vive feliz com sua família de origem. João se despediu de forma carinhosa de Ana e Francisco e guarda até hoje no coração a lembrança do tempo em que passou na família acolhedora e tudo o que aprendeu com eles. Um tempo depois que João voltou para a casa de sua família, Ana e Francisco acolheram outra criança, depois mais outra, e seguiram assim por muitos anos, com sua casa e corações abertos para acolher crianças e adolescentes que estejam vivendo momentos difíceis em sua vida familiar. O retorno seguro para a família de origem é o que se busca para as crianças e adolescentes afastados do convívio familiar. Mas nem sempre isso é possível. Nesses casos, a criança ou adolescente será encaminhada para uma família adotiva, que esteja cadastrada junto à Vara da Infância e Juventude. É importante lembrar que a família acolhedora não vai adotar o acolhido. Por isso, as famílias cadastradas para adoção, ou que tenham o desejo de adotar, não podem ser famílias acolhedoras. Você já pensou em ser uma família acolhedora? Sua família pode fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes. Às vezes, tudo o que uma criança precisa para atravessar um momento difícil é ser acolhida provisoriamente por outra família. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Para saber mais sobre o Serviço Família Acolhedora, acesse o site www.familiaacolhedora.org.br ou vá até a Secretaria de Assistência Social do seu município. Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. É isso aí, né? Eu acho bem interessante esse vídeo, né? Ele é bem explicativo, muito bom. Mas é isso aí. Então, agora eu vou ler um breve currículo aqui do meu amigo, do Sidney. Ele é graduado em Direito pela UNAERP, Ribeirão Preto, São Paulo, pós-graduado em Processo Civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela UFT-ESBAT, titular da 21ª Promotoria de Justiça de Palmas, Tocantins, da Infância e Juventude na área protetiva, é promotor da Infância e Juventude desde 2006, é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e Juventude desde 2012, autor do livro Acolhimento Familiar, Ensaios sobre Família Guardiã, Guarda Subsidiária, publicado pela editora Lumen Juris, que é esse aqui, não sei se o pessoal está conseguindo ver. Consegue, Cisne, aí? Você tem que levantar um pouco mais a mão aí. Aí, baixa um pouquinho. Aí, agora ficou. Foi? Foi. Eu tenho esse slide. Eu vou mostrar no slide também. Ótimo, que eu super indico. É livro de cabeceira para quem é da área protetiva.
Ele é também coautor de outras 7 obras: Guia de Atuação para Promotorias de Justiça da Criança e Adolescente, do CNMP, né? Garantir Direito de Convivência CNMP, Combate à Corrupção na Visão do Ministério Público, Guia Prático para a Implementação da Política de Atendimento à Criança e Adolescente, Vítimas e Testemunhas de Violência, também do CNMP, Orientações sobre Orçamento e Fundos dos Direitos da Criança, também CNMP, Guia de Atuação do Ministério Público na Fiscalização do Processo de Escolha, também pelo CNMP, Família Acolhedora, Teoria, Pesquisa e Prática, Ministério Público, Estratégia de Direitos da Criança e Adolescente, editora Foco, integrante de 4 grupos de trabalho do CNMP, Processo de Escolha do Conselho, Fundo Orçamento, Violência contra a Criança e Adolescente e Convivência Familiar e Comunitária. Membro fundador do IBDCRIA, e palestrante, autor de várias outras obras. Então, é uma pessoa que tem bastante conhecimento nessa área, e eu tenho certeza que hoje nós vamos nos enriquecer muito mais ainda com a sua fala. Sidney, o que você prefere? Que as pessoas vão levantando a mão à medida que tem dúvida, ou você prefere que deixe tudo para o final? Aí eu acho que pode ir perguntando na hora. Eu falo por mim, porque eu estou assistindo, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu não gosto de deixar para o final, eu gosto de perguntar na hora. Eu acho que todo mundo é parecido comigo, assim, né? Não, eu quero perguntar logo. Então tá, então é só a pessoa levantar a mãozinha e aí a gente consegue, tá, Juliana? A gente vai deixar o microfone meio fechado agora para não ter interferência, porque às vezes alguém esquece ele aberto, mas aí só levantar a mãozinha que a gente interrompe e a pessoa faz a pergunta. Ou então pelo chat, a pessoa fica à vontade, ou pelo chat, ou então levanta a mãozinha. Então, Sidney, mais uma vez, muito obrigado, e você está com a palavra. Ok, deixa eu tentar desde já compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se vai dar certo. Você me diz aí se eu fiz certo. Tá compartilhando sim. Acolhimento em família acolhedora, uma visão geral. Isso, beleza. Aqui o livro, Valéria. Ficou mais fácil aqui, né? Esse livro bom, agradecer, né, Valéria, pelo convite mais uma vez, a todos os colegas, para mim uma baita honra, né, estar aqui com vocês. É um prazer, assim, um misto, né, prazer e satisfação, porque realmente é um assunto gostoso a gente conversar, né, é um assunto prazeroso, claro, tem toda uma responsabilidade, né, tem toda uma dificuldade para a gente conseguir, de fato, implementar isso nos nossos municípios. Mas, assim, a gente vive disso, a gente vive de desafios. Eu acho que isso é um grande desafio. Aquele promotor que veste a camisa mesmo tem certeza que está se sentindo desafiado nesse momento, né? Porque uma coisa é essa parte burocrática de prefeitura, equipe técnica, a sede do serviço. Essa é a parte burocrática, né? Legislação. Mas acho que a parte que vai ser emocionante é o momento de cadastramento das famílias, né? Esse momento é o momento, assim, de a gente conseguir conversar com a comunidade, com a sociedade, de convencer as pessoas a serem famílias acolhedoras. Então, esse momento do cadastramento, né, eu acho que é o momento mais difícil, mais desafiador. Então, assim, esse livro é fruto do mestrado. Eu escrevi o livro durante a pandemia, então teve mais essa dificuldade, mas fiquei muito satisfeito com o resultado, tá? E tá aí, ele tá à venda em qualquer livraria aí, tá? De Amazon, qualquer desse tipo de livraria você encontra. Ô, Valéria, você acha que se eu aumentar um pouquinho o slide fica melhor? Dá uma olhadinha aí. Sim, tá bom. Se aumentar é bom, né? Mas tá dando para ver, tá dando para assim, melhorou mais ainda. Melhorou, né? Então tá bom. Eu trouxe aqui, a título mais de curiosidade mesmo, tá? Registro histórico sobre família acolhedora. Tudo isso eu pesquisei na época do mestrado. Como eu gosto também dessas questões de curiosidades, tá? Então, o registro histórico mais antigo que eu encontrei foi a Lei 560 de 1949. Olha só que antigo, né? Um serviço de colocação familiar, na época era esse nome, né? Juizado de Menores de São Paulo. E passou a funcionar em 1950. Rio Grande do Sul, outra experiência. Programa Lares Substitutos, em 72, pela extinta FEBEM. Projeto Família Hospedeira, de São José dos Campos, São Paulo, desde 79 estava com família acolhedora.
Depois, família substituta em Cabo Frio, Rio de Janeiro, na década de 80. Depois, em 97, em Campinas, foi criado o Sapeca, que muita gente conhece, a Jane Valente. Né? A Jane Valente trabalhou exatamente nesse Sapeca. Ela foi, talvez, a grande responsável pela criação. E o estudo mais antigo que eu encontrei sobre o modelo, desse modelo de atendimento familiar, foi a declaração em 1909, na Casa Branca, Estados Unidos, por ocasião do primeiro Congresso sobre a Infância, quando se declarou que um lar de acolhimento cuidadosamente selecionado é o melhor substituto do próprio lar, né, da família nuclear, para uma criança. Aí houve todo um processo de consolidação. Em 2004, veio o Conselho Nacional da Assistência e publicou a Política Nacional da Assistência Social, 2004. O objetivo de assegurar direitos previstos na Constituição. A Constituição, no artigo 227, 226, traz ali algumas previsões que eu vou trazer em outros slides. Depois, o Estatuto da Criança trouxe também previsão normativa. A Lei Orgânica da Assistência Social trouxe previsões normativas. Isso tudo foi consolidado na Política Nacional em 2004, com um documento bastante robusto. E em 2006, tudo isso foi ainda mais consolidado com o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária em 2006. Na atualidade, o Serviço de Acolhimento Família Acolhedora está lá no Estatuto da Criança, expressamente no artigo 101, inciso 8. Né? Ele foi trazido pela Lei 12.010, de 2009. Um contexto histórico, né? Os países de língua inglesa, eles usam muito o termo foster care. Foster care, a tradução seria acolhimento familiar. Foster age ou foster care, difundido ainda na Idade Média pelos povos celtas, anglo-saxões, povos germânicos. Esse termo foster possui raiz no substantivo food, que significa alimento. Isso foi uma das coisas que mais, assim, me chamou a atenção, né? Tipo assim, a gente pensar na raiz da palavra, da expressão, né? O foster de food, ou seja, o acolhimento seria tão importante para esses povos antigos quanto o alimento. Né? Então, seria assim, o acolhimento seria o alimento da alma. Existem várias pesquisas mostrando exatamente isso, né? A importância do acolhimento para o desenvolvimento infantil. Depois que foi inventado esses equipamentos modernos de eletro, de ultrassom, de que mais? Que consegue fazer o raio-x do cérebro, né? Conseguiu-se descobrir, pesquisadores lá de Harvard, estudaram o cérebro e descobriram que, de fato, o acolhimento, ele pode, tanto se ele for bem feito, ele vai realmente fazer com que a arquitetura cerebral seja preservada e teremos um adulto sadio, ou ao contrário, se uma criança viver, principalmente na primeira infância, num lar de maus tratos, abandono, negligência, pode acontecer consequências muito danosas ao desenvolvimento infantil ou desenvolvimento cerebral. Então, tudo isso, eu acho que, né, nessa época dos povos celtas, claro que eles não sabiam de nada disso, mas eles já sabiam a importância do acolhimento para as crianças. Então, esse foster care significa o cuidar dos filhos de outrem. O governo da Inglaterra, a Valéria sabe que eu fui para lá no ano passado, né, e consegui estudar um pouquinho do sistema de proteção de crianças e adolescentes lá da Inglaterra. Eles têm esse site, gov, lá em cima, lá, gov.uk, Becoming a Foster Parent in England, ou seja, tornando-se uma família acolhedora na Inglaterra. Aí depois vem Types of Foster Care, ou seja, tipos de foster care, tipos de acolhimento familiar. Olha os tipos de família. Olha que interessante, Valéria, não sei se você já tinha visto. Aí embaixo, ó, long term, ou seja, quem vai ficar com a criança por um período mais longo. Depois, short term, vai ficar com um período mais curto. E olha embaixo, family and friends or kinship. Ou seja, aqui seriam familiares, aqui é a guarda subsidiada. Familiares, a avó, a tia, que não estava no radar, foi localizada e vai ficar com a criança, entra no mesmo conceito de família acolhedora. Aliás, não de família acolhedora, mas o mesmo conceito de acolhimento familiar. E é isso que eu coloco no livro. Eu coloco no livro, foi ousado, eu escrevi algo que ninguém tinha escrito ainda. E corri risco de as pessoas falarem que eu estava errado. Depois eu fui descobrir que a Inglaterra também pensa assim. Que é o quê? O acolhimento familiar como um gênero de duas espécies. Quais são as espécies? Família acolhedora de um lado, guarda subsidiada do outro. Então, lá na Inglaterra, eles fazem dessa forma. E lá eles fazem algo ainda mais interessante, que eu achei maravilhoso, que daria para o Brasil utilizar. Que é o quê? Aquela avó
que foi encontrada e ficou com o neto, e está no sistema, lá no programa da guarda subsidiada. Depois que foi feita a reintegração, essa criança voltou para o pai e para a mãe, essa avó está, digamos assim, em stand-by, não está mais sendo utilizada. O que eles fazem na Inglaterra? Convidam ela para agora ser família acolhedora. Então, é uma estratégia que eles têm de captação de família acolhedora. Usar programa, guarda subsidiada, serviço de acolhimento de família acolhedora, como estratégias que se casam. Né? Tira daqui e bota ali. Achei isso muito interessante. E tem mais, eles fazem lá o seguinte, tanto um quanto o outro, eles criaram lá 4 etapas, não é etapas, são níveis, 4 níveis da pessoa que é família acolhedora. Todo mundo que entra no serviço família acolhedora, entra no nível 1, mas que você vai ganhar uma bolsa auxílio, a básica. Se você fizer um curso de X horas, tantas horas lá, para você aprender sobre, sei lá, desenvolvimento infantil, aprender sobre primeira infância, você já passa para o nível 2 e a sua bolsa auxílio sobe. Se você também fizer curso de primeiros socorros, mas esse curso, tantas horas, você vai para o nível 3. Então, à medida que eles fazem cursos, vão se preparando mais, eles vão subindo de nível e a bolsa auxílio vai acompanhando. Olha que coisa bacana. No Brasil não tem nada. Aqui no Brasil está todo mundo no mesmo nível. Talvez essa ideia de lá seja algo muito interessante para trazer para cá, para incentivar mesmo as pessoas, né? A serem família acolhedora, e não a serem, mas permanecerem. Alguns conceitos de definição, né? Sobre família acolhedora. O ato de criar o filho de outra pessoa, uma família que recebe uma criança que precisa de cuidados e por ela se responsabiliza. Prática que leva o sujeito a conviver com um membro transitório, com outra família, que não seja aquela em que nasceu. E essa política nacional que eu falei, que é lá de 2004, olha só esse trechinho que eu trouxe. Tanto nos casos de referência, desde 2004 isso, ó, tanto nos casos de referência regional, quanto nos de consórcios públicos, ou seja, desde 2004 já fala em consórcio, deve-se garantir a preservação dos vínculos familiares e comunitários. Nesses casos, deve compor o custo do serviço a manutenção de equipes volantes, ou seja, a equipe técnica sempre presente, para assessoramento dos municípios e atendimento in loco, atendimento lá onde está a família. Especificamente quando se tratar de atendimento integral institucional, aqui ele falou do abrigo, ou seja, da necessidade de abrigo, de proteção integral do Estado, deve ainda compor a proposta de financiamento, o pagamento de bolsa auxílio para famílias acolhedoras, cuja manutenção deve se dar tanto pela via dos consórcios ou serviços de referência, quanto dos próprios municípios, quando ainda não houver esse nível de organização regional com a participação da esfera estadual, que é que você conseguiu aí o cofinanciamento do Estado. E aqui já fala desde 2004 dos consórcios públicos. E a Constituição, lá de 88, no 227, parágrafo 3º, inciso 6, traz para a gente o fundamento legal, e o ECA também. O que diz a Constituição? Nesse artigo, determina que sejam estimulados pelo poder público os programas, veja, aqui falei em programa, né? Na verdade, depois da assistência vai chamar isso de serviço. Então, seriam os serviços de acolhimento sob a forma de guarda, por meio de incentivos fiscais e subsídios de crianças e adolescentes em situação de risco. Então, isso já está na Constituição, que os municípios, ou seja, que o poder público precisa criar esses programas, que na verdade são serviços, sob a forma de guarda, programas de acolhimento sob a forma de guarda, que tanto pode ser a guarda com subsídio, temos a guarda subsidiada. Se você pensar no família acolhedora, a família acolhedora também recebe a guarda e recebe um subsídio. Então, esse mesmo artigo, esse mesmo parágrafo 3º, inciso 6, ele serve como fundamento legal, tanto do família acolhedora, quanto da guarda subsidiada. E o 34 do ECA, mesma coisa, porque ele copiou e colou a Constituição. Diz que o poder público deve estimular os programas de acolhimento sob a forma de guarda, mediante incentivos fiscais e subsídios. Lembrando, meus amigos, incentivo fiscal básico que os municípios costumam dar é a isenção de IPTU. É o tradicional. Quase todas as leis municipais trazem a isenção de IPTU e é sempre proporcional ao tempo do acolhimento. Se você ficar 1 ano com a criança, você vai ter isenção de 100%, 6 meses 50% e por aí vai.
E o subsídio, em regra, gira em torno de um salário mínimo. E no parágrafo 2º do artigo 260 do ECA, é o que vai falar sobre os fundos da infância, vai falar sobre o papel do Conselho de Direitos, e lá diz, então, que esse Conselho de Direitos, agora, a partir do Estatuto, eles precisam necessariamente aplicar um percentual para a família acolhedora ou para a guarda subsidiada. Não deu espaço vou pensar se eu vou colocar o dinheiro, não vou... Não, agora, a partir dessa redação, tornou-se obrigatório que os conselhos usem um percentual do recurso do Fundo da Infância para a questão da família acolhedora ou da guarda subsidiada. Tá? Antes a gente perguntava, posso usar o dinheiro? Agora não é posso, agora é devo. É obrigatório. Então, o família acolhedora versus a guarda subsidiada, que agora está sendo mais chamada de família extensa. Seria cuidados prestados pela família extensa. Esse é o nome que está mais em voga, tá? Então, as famílias acolhedoras são previamente selecionadas, são capacitadas e são cadastradas, podendo acolher sucessivamente diferentes crianças e adolescentes, da mesma forma como ocorre no serviço de acolhimento institucional. Quando a gente está nesse processo de cadastramento dessas famílias, e quando você consegue colocar bastante gente, né, para ouvir uma palestra, ouvir algum tipo de capacitação, a pessoa ainda está pensando se ela quer ser família acolhedora ou não quer. Imagina que você conseguiu colocar uma turma grande da sua cidade aí no auditório. Qual que é, eu acho que, assim, para desmistificar logo no primeiro ato, é perguntar assim para esse público: gente, olha só, vocês que estão aqui, quem é que quer adotar uma criança? Quem levantar a mão, você já fala, amigo, você está no lugar errado. Família acolhedora não quer adotar. Família acolhedora, ela quer ficar provisoriamente, né, temporariamente com essa criança, até que essa criança possa voltar para o pai e para a mãe. Se tudo der errado, essa criança vai ser adotada, mas não vai ser por você, vai ser adotada por quem está lá em primeiro lugar no SMA, no Sistema Nacional de Adoção. Eu gosto muito dessa técnica. Logo de cara, já desmistificar, para depois não vir aquele papo do mito do apego, mas eu vou me apegar a essa criança. Não, amigo, você não vai se apegar a essa criança a ponto de querer adotar ela, porque desde o início você sabia que você não ia adotar. Desde o início você foi capacitado e preparado para formar vínculo, sim, mas um vínculo diferente da adoção. É um vínculo de amor, de compaixão, de carinho, de atenção, de cuidado. É outro vínculo, né? Enfim. E a família extensa, não. A família extensa é aquela família, né? Na verdade, né? Vó, tio, tia, são parentes que mantêm algum vínculo de afinidade e afetividade. Lembra do artigo 25 do ECA, que traz um conceito novo sobre família extensa, principalmente, né? Então, hoje, ser família não basta ter vínculos consanguíneos. Isso aí ficou para trás. Hoje, pela legislação, para você falar que é família de alguém, você tem que ter vínculo, afeto e afetividade. Vínculos de afinidade e de afetividade. Se você não tiver isso, você não é família. Então, o que a gente fazia antigamente? Vai precisar acolher uma criança. Saía desesperado ligando para o vô, que tinha lá no Ceará, para a tia do Rio Grande do Sul, e saía buscando parente. Só que esses parentes não tinham nenhum vínculo de afeto, nem de afinidade com essa criança. Se a gente ouvisse a criança e perguntasse, você quer ficar com quem? Posso ficar com meu vizinho? Ele preferia muito mais ficar com o vizinho do que ficar com esse vô lá do Ceará ou a tia do Rio Grande do Sul, que nunca viu na vida. E veja, lá na Inglaterra, eu mostrei para vocês. Family and friends. Então, eles já estão nessa etapa de entender que os amigos, o vizinho, pode ter muito mais vínculo do que família. Eles estão já anos-luz da gente aqui. Trago para vocês as diretrizes da ONU sobre esse assunto. A Assembleia da ONU, em 2009, aprovou um documento chamado Diretrizes para o Cuidado Alternativo de Crianças. Eu sempre falo desse documento porque ele é muito importante. Depois, quem puder, né, dá um Google e coloca aí, Diretrizes para o Cuidado Alternativo de Crianças. Você vai encontrar esse documento da ONU. Esse documento da ONU, como o próprio nome diz, ele determina aos Estados-partes, aos Estados-nação, que eles... o Estado deve assegurar condições legislativas, políticas e financeiras de forma a prover
opções adequadas de cuidados alternativos, dando prioridade a soluções baseadas na família e na comunidade. Ó o vizinho. Ó o vizinho, os amigos aqui, ó. Assegurando que haja uma gama de opções de cuidados alternativos. Ou seja, é a ONU dizendo, meu amigo, você tem que esquecer um pouquinho o seu abrigão. O serviço institucional sempre vai ser importante. Eu nunca vou dizer feche o abrigo, jamais vou dizer isso. O abrigo sempre vai ser importante, porque você vai ter diversos casos na sua carreira. Você não vai achar a família acolhedora para aquele perfil. Principalmente adolescente que praticou ato infracional, coisas assim. Crianças com deficiências muito sérias, muito severas, com sequelas, com dificuldade de alimentação, de banheiro. Dificilmente a gente acha a família acolhedora para esse público. Ou seja, o abrigo sempre vai ser útil e necessário. Mas o que a ONU está dizendo é que a gente precisa de ter soluções e cuidados alternativos. Esse slide, eu coloquei a Coca-Cola aqui, Valéria, é o seguinte. Tem lugar que a gente vai, assim, eu tenho andado bastante o Brasil, né, e a gente discute muito estratégias. Bom, eu quero montar aqui na minha cidade, mas qual é a estratégia que eu vou usar? Eu quero colocar outdoor. Aí eu coloco Coca-Cola por causa do outdoor. Quando a gente está dirigindo nosso carro e a gente vê o outdoor Coca-Cola, você não precisa explicar para ninguém do seu lado, Coca-Cola é um refrigerante. Você não precisa falar nada, a pessoa olha e sabe o que é. Agora, um outdoor dizendo, venha ser família acolhedora, eu acho que nós não estamos nesse estágio. As pessoas ainda não sabem o que é família acolhedora, as pessoas não sabem que tipo de intervenção o Estado faz nas famílias, que tem equipe técnica, que tem uma sede, que tem toda uma técnica empregada. Então, não estou dizendo que não pode ter ou que não deve ter outdoor, né? Mas eu estou dizendo que tem que ter toda uma contextualização, tem que ter um programa muito maior, assim, né, de comunicação. E a nossa assessoria de comunicação pode nos ajudar muito com isso, né? Para a gente criar estratégias de comunicação para que, de fato, a gente consiga levar a mensagem que a gente quer levar. Quem que a gente quer alcançar no fundo? No fundo, são as famílias, são as pessoas. A pessoa que está dirigindo o carro, ela olha, venha ser família acolhedora. A pessoa fala, mas a minha família já é acolhedora, né? Eu faço festa, eu chamo os vizinhos. Então, é disso que eu estou falando aqui. Lembrar da preferência, né? Agora, entrando na parte da legislação, nos casos de afastamento do convívio familiar, o sistema de justiça tem que obedecer essa preferência aí, né? Você vai afastar uma criança do convívio, em primeiro lugar, você vai perguntar, tem família extensa? Tem vó, tem tio, tem tia? A gente sabe, né? 28, parágrafo 3º, diz isso. Nós precisamos primeiro procurar família extensa. Se você não encontrar, você vai para a família substituta, guarda, tutela e adoção, né? Nessa guarda é que a gente está pensando também no artigo 98 do ECA, diz lá, o juiz pode determinar a colocação em família substituta mediante guarda, tutela ou adoção. É a tal da guarda estatutária, né? Guarda do estatuto da criança. Ao invés da criança ir para um abrigo, o juiz aplica uma medida de proteção chamada guarda. Que guarda é essa? Guarda do ECA. Guarda como medida de proteção. E, em seguida, o serviço de acolhimento de família acolhedora. E, por último, o serviço de acolhimento institucional. Essa ordem de preferência, ela antes da Lei 13.431, você tinha que sair pensando os artigos e você criar esse raciocínio. Com a Lei 13.431, tudo isso foi condensado num único artigo, que é o artigo 19, inciso 4. Lá nesse inciso 4, diz que, né, quando a criança está nessa situação de risco, cabe assistência social representar o MP, para que o MP coloque essa criança sob os cuidados. Aí está lá, família extensa, vírgula, família substituta, acolhimento familiar, ou, em sua falta, acolhimento institucional. Depois eu convido os colegas a darem uma olhada no artigo 19, inciso 4, que reafirma essa escadinha. As características do serviço de acolhimento de família acolhedora, já passei um pouco, né? A temporariedade, né? O objetivo é o retorno à família. As famílias acolhedoras e famílias de origem recebem acompanhamento e capacitação, tudo pensando no bem-estar da criança, né? E lembrando que o serviço, gente, ele precisa de ter uma sede, tem que ter uma equipe técnica, né? Tem que ter... Qual é a equipe técnica? É um coordenador, um assistente social e um psicólogo. 3 pessoas para formar essa equipe técnica. Tem que ter uma sede. Algumas pessoas me perguntam, a sede tem que ser exclusiva ou eu posso compartilhar algum imóvel? O ideal é que seja exclusivo.
né? Mas, a depender da situação, um município muito pequeno, eu falo, gente, eu acho que o promotor de justiça não vai ser ele que vai implicar com isso, eu acho, né? Por exemplo, a prefeitura tem lá, é um município pequenininho, a prefeitura tem lá dentro da prefeitura a sala da Secretaria de Assistência e do lado tem uma sala vazia. Você vai colocar o serviço ali naquela sala vazia, né? Eu, sinceramente, não vejo problemas. Claro que o ideal é que seja uma sede própria. Qual a importância da sede? A importância da sede é porque o atendimento que a equipe técnica presta à família acolhedora e à família de origem é dentro desse serviço, é dentro dessa sala. Você tem que ter uma sala grande o suficiente, tem que ter um café, tem que ter uma água, vai ter que ter alguém lá para te ajudar, porque ali, em tese, vai ter reuniões todos os dias. Reuniões de atendimento daquela família acolhedora que está lá com uma criança. E também com a família de origem. Muitas vezes você vai ter que colocar tanto a de origem quanto a acolhedora, colocá-las para conversar, para poder bater um papo, para poder passar informações sobre a criança. Então é importante ter uma sede boa, uma sede organizadinha, sabe? A tipificação oficial. O Família Acolhedora foi oficialmente tipificado em 2009, com a Resolução 109. Lembrando que nós estamos falando da proteção social de alta complexidade, ou altíssima complexidade, né? Fala-se que é a UTI do SUS. Então, o conceito: o acolhimento em residências de famílias acolhedoras cadastradas é destinado a crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de uma medida de proteção. Essa medida é aplicada em casos de abandono, maus tratos, negligência ou outras violações de direitos, ou ainda quando as famílias ou responsáveis se encontram temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. O Família Acolhedora assegura um atendimento em ambiente familiar e não institucional. Então, em tese, né, garante para a criança que ela vai continuar tendo aquela imitação de uma família e não uma situação institucional. O mesmo tipo de cuidado e proteção. Eis o desafio, né, da expansão do Família Acolhedora. Segundo o Censo SUAS de 2023, nós tínhamos 33.168 crianças e adolescentes acolhidas, 91% em acolhimento institucional e 8% em acolhimento familiar. A Valéria já adiantou que nós temos uma meta. Essa meta é triplicar, basicamente, temos que chegar a 25% até 2027. Então, faltam 2 anos e nós temos que triplicar. Não é tarefa simples. E eu falei para vocês lá, né, da Inglaterra, que eu fui para lá e etc. E falei que lá na Inglaterra eles usam o termo foster care. E qualquer filme americano ou filme inglês, filmes falados pela língua inglesa de maneira geral, toda vez que você vê uma situação de uma criança ou adolescente que está sendo afastada da sua família de origem, ela dificilmente você vai ver no filme ela indo para um abrigo. Ela vai para onde nesses filmes todos? Sempre ela vai para uma família. Pode prestar atenção nisso. Você vai ouvir no filme a expressão foster care e você vai ver ela indo para uma família. Por que isso? Porque eles têm tradição. Eles têm muita tradição em fazer o acolhimento em famílias. E esse comparativo mundial nos dá uma dimensão, né? Na Austrália, 91% das crianças acolhidas estão acolhidas em famílias acolhedoras. 91%. No Reino Unido, lá, 80%. Estados Unidos, 75%. Então, eles têm muita tradição. Muita mesmo, né? Já Portugal, que é o último, 4%. E nós somos colonizados pelo bendito Portugal. E foi essa tradição que nós herdamos. Nós herdamos a tradição, exatamente, da institucionalização. Essa herança da institucionalização, ela traz reflexos até hoje, não só na infância, gente. Pensa, quem aí, né? Deve ter promotores aí que já transitaram em várias promotorias. Quem trabalhou, por exemplo, na questão do idoso, o idoso vai para onde hoje em dia? Quando a família também não consegue mais oferecer os cuidados. Vai para um asilo, né? Hoje tem outros nomes, né? O serviço de longa permanência, né? Pensa nas pessoas com deficiência. Até pouco tempo, essas pessoas iam para os manicômios. O processo, né, antimanicomial é algo novo para o Brasil.
Então, toda essa herança portuguesa nos deixou também esse ranço institucionalizante, pelo qual nós estamos num processo de transição. Estamos nesse processo de transição tentando fortalecer as famílias, para as famílias receberem as crianças, adolescentes, Valéria, mas também os idosos. Eu tenho visto o programa de guarda subsidiada para idosos. Olha que interessante. Você achou o filho, achou um sobrinho, algum parente daquele idoso, você subsidia essa pessoa para ela ficar com o idoso, e o idoso não vai mais para a instituição de longa permanência. Vários municípios do interior de São Paulo já estão com isso aí pronto, funcionando. Esse slide mostra o crescimento do Família Acolhedora ao longo dos anos, tá? Começa em 2015, com 133 serviços, e vai subindo, subindo, subindo. 2023, 591 serviços. Esse slide é para mostrar que vocês que estão aí no Sudeste, vocês já são beneficiados, já estão na frente, digamos, né? O que está em azul são as crianças que estão em famílias acolhedoras. O que está em vermelho são as crianças que estão nos abrigos. Na região Sudeste, aqui, ó, 3% das crianças que estão do universo das crianças acolhidas em famílias acolhedoras, 3% estão no Norte, 8% no Nordeste, 34% no Sudeste, 49% estão no Sul e 4% estão no Centro-Oeste. Então é isso, vou repetir, do universo das crianças que estão em famílias acolhedoras, 34% estão aí no Sudeste. Tá? É claro, o Sudeste é o local mais populoso, né? Então também concentra mais gente. Valéria, eu fiz uma pesquisa naquele painel, no nosso panorama nacional do CNMP, para ver como é que vocês estavam aí. É aquele painel BI do CNMP, tá? Depois você pode... Entrei nele hoje. Hoje, ele tá assim, ó, tá aparecendo 10 famílias, 10 serviços de acolhimento de família acolhedora no Espírito Santo. E eu também pesquisei no CAD SUAS. Entrei no CAD SUAS, é o painel do MDS, painel do Ministério do Desenvolvimento Social. No painel do MDS, ele está aqui nesse cantinho aqui, ó, onde está meu mouse. Você consegue enxergar o mouse? O mouse sim, mas o número não. Por isso que eu estou só mostrando para depois você olhar com calma. É nesse cantinho aqui, ó, mas ele está com 15, tá? 15 serviços cadastrados no Espírito Santo. Você falou 13, não foi? Não, a gente está hoje, deixa eu olhar aqui de novo, é 15 mesmo. Peraí. Deixa eu olhar aqui de novo, que a Eva me mandou. Olha aí, eu fiquei com a impressão de você ter falado 13. 13 que estão recebendo cofinanciamento e mais 3 que já estão também, não estão recebendo cofinanciamento, mas já estão com lei, só não estão recebendo cofinanciamento, que é Guaçuí, Mimoso e Serra. Os que estão recebendo Alfredo Chaves, Aracruz, Cachoeiro, Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Guarapari, Ibiraçu, Itarana, Pedro Canário, Viana, Vila Velha e Vitória. Então, esses já estão, 13. Pois é, então o que eu acho interessante aí, no nosso painel BI, ainda está com 10. Então, isso. Seria interessante saber quais são esses 10 que estão cadastrados, para principalmente saber os que não estão cadastrados, porque a gente sabe que uma das obrigações do promotor de justiça é fiscalizar o serviço. É um caminho muito para tomar um PAD, se você não fiscalizar o serviço que está implantado. Então, aquelas etapas. Primeiro, cadastrar o serviço na corregedoria local. Depois de cadastrar, fazer a inspeção, preencher o formulário, encaminhar o formulário para a corregedoria, que valida e manda para a Corregedoria Nacional, manda para a CIG, né? Eu acredito, Sidney, que o que aconteceu é porque esses serviços foram implementados agora recentemente e o formulário para preencher vai ser encaminhado agora, até maio. Então, pode ser que esses que ainda não estão aí no CNMP são serviços mais novos, acredito. Tá? Por isso é que está com menos municípios lá no CNMP. Vamos ver depois de maio, né, com a entrega dos novos formulários agora, o anual. Aqui no Tocantins está ao contrário. Aqui nós temos 23 serviços que estão no painel BI do CNMP, 23,
E quando eu vou olhar no CAD-SUS, tem menos. Então, eu tô achando o seguinte, que como não estão recebendo, os municípios não estão recebendo cofinanciamento, eu acho que eles não estão muito preocupados em se regularizar. Entendeu? Diferente de vocês que estão recebendo dinheiro. Aí todo mundo tem interesse né, em ficar totalmente regularizado. E nós estamos agora, né, nesse nosso GT, nós vamos conversar com o governador para que ele aumente, como manda lá na recomendação conjunta, para quem tem serviço de família acolhedora, receber um valor maior desse cofinanciamento. Vamos ver se a gente consegue. Esse valor aí é anual ou é mensal? Você falou 200 e tantos mil. É anual. Anual para cada serviço ou para cada município? Para cada serviço. Se o município, por exemplo, meu município tem 3, tem 2 serviços de acolhimento e uma família acolhedora, todos eles recebem. Divide o bolo ou cada um recebe esse tanto? Não, cada um recebe 225 mil. Tá. Cada serviço do Estado recebe esse valor de cofinanciamento. Esse cofinanciamento é estadual, né? É estadual. Ótimo, muito bom. Muito bem, dando sequência aqui, então, esfera de atuação. Desse total dos serviços que estão lá no MDS cadastrados, 522 são municipais, 16 são regionais, são consórcios, né, de municípios, e 5 são estaduais, são regionais. O tempo do acolhimento, esse slide eu acho maravilhoso. Ele mostra para nós que o maior número é até 6 meses, ou seja, está mostrando para a gente que o família acolhedora ele é eficiente em relação à reintegração familiar. Né? E muito eficiente, inclusive, né? Porque se você comparar com os demais, de 6 meses a 1 ano, de 1 ano a 2, de 2 a 3, acima de 3, está tudo bem menorzinho do que até 6 meses. Isso significa que até 6 meses, a criança ou ela está voltando para o pai e para a mãe, ou ela está sendo adotada. Está ficando pouco tempo no acolhimento. Né? Então, está se resolvendo rápido. Trago aqui a recomendação 82 de 2021 do CNMP. Essa foi a primeira recomendação de família acolhedora do CNMP. Depois veio aquela de 2024. Essa aqui traz como objetivos a ampliação do serviço de acolhimento familiar, redução do número de acolhidos institucionais e o acompanhamento do cofinanciamento federal. E traz algumas recomendações, né? Promoveu a ampliação do diálogo, verificar a existência de planos municipais de convivência, olhar o resultado dos trabalhos da CIB, promover a articulação em rede com vistas a otimizar os projetos de ampliação do família acolhedora, pensar na questão da regionalização, conforme a resolução 31 de 2013 do Conselho Nacional da Assistência Social, se atentar contra a possibilidade de financiamento dos serviços com os valores arrecadados do FIA, do Fundo da Infância. E no artigo 4º, recomenda aos membros do MPF que acompanhem com o financiamento federal. E aí vem a recomendação conjunta, essa, claro, muito mais turbinada, né? Muito mais recente. Por que turbinada? Porque essa recomendação conjunta, ela foi assinada pelo CNJ, CNMP, CNAS, CONANDA, MDS, MDH e o Ministério do Planejamento. Então, são 7 instituições aí que deram as mãos. Ela dispõe sobre a integração de esforços para o fortalecimento do serviço, família acolhedora, fala sobre a criação do grupo de trabalho intersetorial em 120 dias, nas 3 diferentes esferas. Então, aos amigos que estão aí acompanhando, lembre, é necessário, né, já passou inclusive o prazo, né, o prazo até venceu, mas nunca é tarde, né, melhor fazer agora do que não fazer nunca, é necessário criar um GT em cada município, tá? Um GT que tem exatamente esse objetivo. Qual o objetivo? De planejamento das ações para a gradativa implantação da oferta, ou municipal, ou regional, ou por meio de consórcios. Mas o que importa é criar o grupo de trabalho e pensar, né, como que vai ser instalado aí, ser implantado o serviço. Melhorias esperadas, assegurar às crianças o direito de crescer em ambiente familiar, qualificar as famílias acolhedoras, né, por meio dos parâmetros do Estatuto da Criança, da Resolução Conjunta CONANDA-CNAS 01/2009, difundir informações, mobilizar a opinião pública,
Atenção, poder judiciário. Aí os promotores, né, têm que prestar atenção nisso aqui, ó. Isso está na recomendação conjunta 02. O Poder Judiciário, ao decidir sobre a aplicação de uma medida de proteção de acolhimento, o magistrado tem que acionar o órgão gestor da assistência social, a quem compete providenciar a vaga, priorizando o acolhimento em família acolhedora. Então, o que esse artigo da recomendação está dizendo? Eu, pelo menos, trabalhei com diversos juízes que trabalharam de diferentes maneiras, mas vários juízes, quando você entrava com uma ação de afastamento do convívio familiar, o promotor de justiça, normalmente, ele pede simplesmente que o juiz determine a aplicação da medida de proteção do acolhimento institucional. A gente não diz para o abrigo A, para o abrigo B, a gente não fala qual é o abrigo que a gente quer, né? O serviço que a gente quer. Normalmente, eu, pelo menos, nunca fiz isso. Mas eu já vi vários juízes colocando na decisão que ele está determinando que a criança vá para o abrigo A, o abrigo X, o abrigo Y. E o que essa recomendação está dizendo é, juiz, você não é o gestor da assistência social. Não é você que vai dizer para qual abrigo que vai, não. Tem estados, tem municípios que criaram central de vagas. Da mesma forma como é no socioeducativo. Não sei se o Espírito Santo também já tem isso. Aqui nós não temos isso. Aqui... Eu acho que Vitória tem. A Ana Lúcia está aqui, ela pode confirmar para a gente, mas eu acho que Vitória já tem. Onde tem a central de vagas, o juiz, então, vai encaminhar para a central de vagas, né? Agora, poucos lugares têm isso, principalmente município pequeno. Mas pode ser que o município... E aí, o que essa recomendação está dizendo? Juiz, você sempre vai determinar que, de maneira prioritária, a criança vá para uma família acolhedora. É isso que você vai determinar. E essa ordem judicial vai chegar lá na Secretaria Municipal de Assistência. A Secretaria Municipal de Assistência tem que dar prioridade a colocar essa criança em família acolhedora. Detalhe, se ela não cumprir essa prioridade, esse é o ponto, esse é o pulo do gato. Né? Se ela não cumprir isso, a Secretaria Municipal de Assistência ela tem que se justificar ao juiz. Por que eu não consegui uma vaga em família acolhedora? Isso que eu acho bem interessante, bem legal. E nessa mesma recomendação está dito que se as criança que esteja de 0 a 6 anos na primeira infância, 100% dessas crianças precisam ir para a família acolhedora. O objetivo da recomendação, lembrando, é apoiar a implementação e a ampliação da família acolhedora, a gradativa transição da modalidade do acolhimento institucional para o familiar, de modo a garantir o cumprimento do 34, parágrafo 1º do ECA, buscando alcançar a meta de acolhimento, que é aquela que nós falamos, 25% até 2027. Dá preferência ainda, né? O ECA estabelece o acolhimento familiar como prioritário lá no artigo 34, que está dito assim, o poder público estimulará, né? Depois vem o parágrafo 1º. A inclusão da criança e adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência. Então, hoje, a legislação ela já fez uma opção. Não é o prefeito que vai escolher mais, não é o secretário municipal que vai escolher se eu vou colocar um abrigo ou família acolhedora. Né? Hoje, a legislação ela já fez essa opção. Não tem como mais o político da vez escolher, não. Sobre o cofinanciamento, o 34, parágrafo 3º do ECA, diz lá que a União apoiará a implementação do serviço de acolhimento de família acolhedora como uma política pública que deverão dispor de equipe técnica, etc. O parágrafo 4º diz assim, poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora, facultando o seu repasse dessa grana, inclusive, diretamente para a família acolhedora. Então, o papel da União está expressamente no Estatuto da Criança. Por isso que na recomendação 82, que eu ajudei a escrever, acho que a Valéria também ajudou, nós colocamos o MPF na história, para o MPF cobrar a União. A União tem uma importância aqui absurda no cofinanciamento federal. E qual é o problema? Eu acho que eu não tenho nenhum slide sobre isso. O problema é que a União, a última vez que ela colocou a mão no bolso para cofinanciar foi em 2013. Então já tem quase 12 anos que ela não cofinancia nada, nem um centavo. Esperando aí nossos amigos, nossos irmãos do MPF mexer lá com a União. Estratégias de apoio à implementação do Família Acolhedora. Acho que o objetivo do evento tinha muito a ver com essas estratégias, né? Um bate-papo para a gente pensar o que fazer diante desse cenário, né?
Então, ela está aqui. Ó. A União ofereceu o cofinanciamento a última vez por essa resolução 23, 2013. Lá atrás, ela aprova critérios de elegibilidade, expansão qualificada, reordenamento do acolhimento institucional, do família acolhedora e repúblicas. Então, os alvos eram esses: família acolhedora, o institucional e repúblicas. Os municípios interessados naquela época deveriam cumprir uma série de requisitos, fazer o aceite, só que desde 2013 nunca mais teve isso. O Marco Legal da Primeira Infância alterou o 34 do ECA, agora a União deve apoiar a implementação, né? E na recomendação, falei já do MPF. Continuando. A Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8742 de 93, em seu artigo 13, atribui uma série de responsabilidades aos estados, devendo-se frisar a obrigação dos estados, e aí o Espírito Santo está dando o exemplo, né? Obrigação do estado cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência em âmbito regional ou local. Estados, estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais. Então, se aí no Espírito Santo ou aqui no Tocantins, os municípios se juntarem, eles, né, fazem um consórcio com 3, 4, 5 municípios. Eles podem bater na porta do Estado. Estado, está aqui o nosso consórcio, me dá o dinheiro, me dá o cofinanciamento. Isso também é bem interessante, isso. Lembrando que nós estamos na UTI da assistência social. Nós estamos falando aqui da altíssima complexidade. Eu aposto que no Espírito Santo, assim como no Tocantins, não tem hospital de grande porte, hospital regional em município pequenininho. Porque o SUS e o SUAS são irmãos gêmeos. A gente não para pensar nisso. SUS e SUAS são irmãos gêmeos. Os dois foram criados e desenvolvidos e pensados para trabalharem na ótica da regionalização. Por quê? Quando eu falo do hospital, estou falando da alta complexidade do SUS. Quando eu falo do acolhimento em família acolhedora ou do acolhimento institucional, estou falando da alta complexidade do SUAS. Saúde e assistência social trabalham na mesma lógica de baixa, média e alta complexidade. O que está na alta complexidade não é executado, não é oferecido por município pequenininho. Então o Cid está dizendo que aqui na minha comarca eu não devo ter uma família acolhedora. O que eu estou dizendo é um serviço caro, oneroso, e o mais importante é que seja feito um bom diagnóstico local para saber se há necessidade de você ter um serviço da altíssima complexidade num município de pequeno porte. Muitas vezes você vai ver que você está 1 ano sem ter necessidade de um afastamento de uma criança. Aí você vai manter um serviço caríssimo para ficar ocioso. Acho que não tem muita lógica isso, né? Por isso que toda a legislação da Lei Orgânica da Assistência, veja, até um detalhe, Valéria, essa lei de 93, a lei do SUS é aquela 8080, salvo engano ela é de 90, né? 8080/90. Então, tanto uma quanto outra foram construídas mais ou menos, né, próximas uma da outra, né? Uma em 90, outra em 93, as duas inspiradas na Constituição Federal. A recomendação conjunta também vai falar do cofinanciamento. No artigo 2º, diz lá que devem ser fomentadas as seguintes estratégias. Inciso 5, ampliação nas diferentes esferas do cofinanciamento para a implantação e manutenção do família acolhedora, com a destinação de maior montante para essa modalidade, bem como estímulo da transição. Muito bem, falei do cofinanciamento. Agora eu vou falar do financiamento. Vou falar agora da preferência que o município tem que dar. Tá? Artigo 3º, inciso 5 da recomendação conjunta. Fala lá que os conselhos de direitos das diferentes esferas devem incluir nos planos de aplicações anuais percentual de recursos do Fundo da Infância para incentivo ao acolhimento familiar. Então, primeira coisa no município, eu tenho o Fundo da Infância funcionando ou não tenho? Estou arrecadando dinheiro legal? Estou fazendo, né? Está funcionando a engrenagem? Uma parte desse dinheiro tem que ir para a família acolhedora. Artigo 3º, 7. Os órgãos responsáveis pela elaboração dos instrumentos
do ciclo orçamentário, os órgãos da assistência, os conselhos, nas diferentes esferas devem priorizar a destinação de recursos para incentivo à implantação, à ampliação da família acolhedora. No Estatuto da Criança, esse artigo fica despercebido às vezes, a gente não olha para ele, Valéria. Artigo 90, parágrafo 2º do ECA. Os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados nesse artigo serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados da educação, saúde e assistência social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta. Traduzindo em miúdos, o que esse parágrafo 2º está dizendo? Alô, alô, Conselho da Assistência, alô, alô, Conselho de Direito da Criança. Você que é um órgão deliberativo, delibere, faça valer a sua deliberação. Você tem que fazer a alocação de recursos suficientes, se você ainda não tem família acolhedora, para implementar a família acolhedora. Se você já tem, para expandir a família acolhedora. Inclusive, lembrar todos os colegas que agora, nesse ano de 2025, é ano de PPA. É nesse momento que a gente tem que ir com a faca no dente aqui, ó, e conversar, ir para dentro da prefeitura e tentar trazer os conselhos para esse debate, o conselho tutelar para esse debate, a gente colocar uma lupa no PPA. É o momento da gente olhar o PPA e falar assim, ué, cadê a família acolhedora do PPA? Porque se você não fizer isso agora, você vai chorar durante 4 anos. Os próximos 4 anos. O PPA é 2025, 2029. Pelo menos aqui no Tocantins, eu já fui atrás aqui na Prefeitura de Palmas, eles vão começar a escrever, a minutar no 2º semestre, a partir de agosto. Mas eu já estou pedindo reunião agora no 1º semestre. E eu estou fazendo uma listinha aqui de desejos, galera. Lista de desejos. O que está faltando aqui? E não é da minha cabeça. É com base nos planos decenais dos conselhos. Esses planos decenais que muitas vezes ficam nas gavetas. Então, é disso que eu estou falando, da questão orçamentária. Convido os colegas a conhecer, quem não conhece ainda, o manual do CNMP, o Orçamentos de Fundos. Eu sou inclusive, um dos autores. Ficou bem legal, ficou bem didático. Dê uma olhada lá. Ajuda muito. Continuando. A base legal, artigo 87 do ECA. Olha que interessante. Esse artigo 87 do ECA, ele determina, dentre as diretrizes da política de atendimento da criança, as famosas campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar. Então, veja, essa redação lá de 1990 já dizia, né, que os municípios, né, é uma das diretrizes que se façam essas campanhas. Inclusive, vou falar aqui para quem ainda não está sabendo, né, uma informação bem recente. Nós pedimos pela Copage, a Valéria participa da Copage junto comigo lá, nós pedimos que fosse feita uma ampla campanha sobre o Família Acolhedora pelo GNDH, foi aprovado. Em breve teremos uma campanha bem bacana em todo o Brasil, apoiada, tá, pelo CNPG, pelo GNDH. Muito bem, nessas estratégias ainda, estratégias nossas, ministeriais, tá? Qual é o papel da rede de proteção? Essa recomendação conjunta, ela vai dizendo o que cada um tem que fazer. Então, a rede de proteção, os demais atores da rede local, têm que atuar de forma integrada, buscar o diálogo intersetorial, promover periodicamente eventos, está tudo lá. Promover campanhas de divulgação. Então, esse é o papel da rede. Recomenda-se que, em âmbito local, para a implementação do Família Acolhedora, os GTs elaborem fluxos e procedimentos que possam facilitar a integração de esforços e devem contemplar o quê? Competências, atribuições, responsabilidades, composição da equipe técnica, seleção e formação das famílias acolhedoras. Então, esses GTs em nível municipal, estadual e federal. Inclusive, eu fui indicado para o federal, Valéria. Não sei se eu te contei já. E eu tô aqui em Palmas no municipal, eu estou no estadual aqui do Tocantins e estou nesse federal aí. Esse cronograma aqui é do GT municipal, tá? O de Palmas. Cronograma de implementação, etapas a serem realizadas. Então, aqui em Palmas, nós criamos todas essas etapas. Reunião com parceiro já aconteceu, a elaboração do plano de ação já aconteceu,
definição de orçamentos, já está no PPA, já está garantido. A lei já estava aprovada. A aprovação no Conselho Municipal da Assistência aconteceu exatamente neste mês, acabou de acontecer. E aí tem toda aqui, ó, inclusão do serviço no Plano Municipal da Assistência, depois, seleção e contratação da equipe técnica, capacitação dessa equipe, desenvolvimento de materiais informativos. O material já fiz uma cartilha. Vou fazer eventos regionais sobre família acolhedora também, tá? Vamos sair desse estado todinho aí fazendo eventos, falando sobre isso. Recrutamento, pré-cadastro, seleção de família acolhedora, preparação das famílias, que serão famílias acolhedoras, assinatura dos contratos e formalização dos termos de parceria com essas famílias, implementação, alocação de recursos para a estrutura física, que já está no PPA, início dos encaminhamentos das crianças a esse serviço, a partir de julho de 25. Acompanhamento e evolução, início do acompanhamento das famílias, monitoramento, reuniões periódicas, avaliação e planejamento. Então, esse é o plano de ação do GT Palmas. Ainda dessas estratégias, como eu estava falando, eu sou muito fã dos consórcios, embora eu saiba da dificuldade que é colocar prefeitos, muitas vezes de vieses ideológicos diferentes, né? Muitas vezes é difícil a gente conseguir isso, mas existe uma lei federal, que é essa 11.107, lá tem todo o detalhamento de como que se faz um consórcio. Como eu disse, município de pequeno porte 1, menor de 20 mil habitantes, faz muito sentido os consórcios, muito mesmo. É difícil, mas faz muito sentido a gente fazer consórcio, porque, eu repito, é um serviço muito caro. Aqui, recentemente, eu apoiei uma promotoria, ela conseguiu juntar 3 municípios. Pequenininhos, o maior tinha 20 mil habitantes, o menor tinha 3 mil habitantes. Então, eles conseguiram fazer lá um consórcio. Pontos importantes desse consórcio. O termo de cooperação tem que ser ratificado por lei municipal. Esses comprometentes, tudo isso foi feito por meio de um TAC. Os comprometentes, então, se obrigaram a apresentar ao MP um projeto de implementação no TAC. Lembrar que o consórcio tem que ter registro no CMDCA. Por que é bom fazer consórcio? Por que a gente consegue dourar a pílula? Por que a gente consegue vender o peixe? Porque vai ter divisão de responsabilidades e de custos. Então, escolha do local. Onde vai ser a sede? Normalmente vai ser no município maior. Aí você vai dividir as despesas fixas de água, energia, telefone, aluguel, veículo, mobiliário, equipamento, material de trabalho. Vai compartilhar responsabilidade sobre a seleção, designação dos profissionais. Aqui, por exemplo, são 3 municípios. Um paga o coordenador, um paga o psicólogo, o outro município paga o assistente social. Não pesa para ninguém, né? Capacitação da equipe técnica, a remuneração desses profissionais e o pagamento da Bolsa Auxílio. Agora, mudando de assunto, saindo do consórcio, vamos para a regionalização. No Tocantins, nós estamos nesse processo de regionalização, tá? Existe na recomendação 82 do CNMP, foi orientado os promotores que pensassem na questão da regionalização, tá? Só para lembrar. E na recomendação 02 também foi falado sobre isso, que devem ser fomentadas as seguintes estratégias. Aí fala, ó, planejamento de ações para a gradativa implantação da oferta regionalizada. E onde está a regionalização? Onde que eu encontro isso? Eu quero estudar esse assunto. Abre a Lei Orgânica da Assistência Social. Vai lá no artigo 13. Lá está assim, ó. Cabe aos estados, não é aos municípios, cabe aos estados a obrigação de, inciso 5, prestar os serviços assistenciais em 2 hipóteses. Ou seja, prestar. Aí já não é, Valéria, cofinanciar. É o Estado do Espírito Santo que vai implementar a família acolhedora. Quando que deve acontecer isso? Quando lá naquele município você visualizar que os altos custos ou a ausência de uma demanda municipal justifique uma rede regional de serviços desconcentrada no âmbito do Estado. Então, é quando o Estado olha para o município e fala, você é muito pequeno, você não tem condição, normalmente é o contrário, né? É o município que pede socorro ao Estado. Eu não tenho dinheiro, não consigo. Aí o Estado ele vai criar regionais e ele que vai executar o serviço.
O IBGE nos diz que o Espírito Santo tem 42 municípios com menos de 20 mil habitantes, 42, ou seja, a imensa maioria tem menos de 20 mil. 25 municípios, população entre 20 e 50, e só tem 11 municípios com mais de 50 mil habitantes. Tá? Então, eu estou falando para esse bloco aqui, ó. Esse bloco de 42 mais 25, 67 municípios. Esses 67 municípios poderiam ser atendidos pela lógica da regionalização. Entretanto, você está me dizendo que o Estado está cofinanciando. Eu acho muito melhor. Eu acho que a saída que vocês conseguiram aí, uma saída ainda mais eficiente, mais interessante do que a regionalização. Porque a regionalização, eu até trouxe aqui um slide, vou mostrar depois, como é que está sendo feito no Tocantins. Nós estamos aglutinando cerca de... É igual está sendo feito na Paraíba. Nós estamos aglutinando vários municípios, o Estado que chega com todo o dinheiro, né, aluguel do imóvel, equipe técnica, todas as despesas. É o Estado que está chegando e ele vai prestar esse serviço para 11 municípios. De 11 em 11, aqui são 139. Aqui vão ser 11 polos. Salvo engano, 11 são 13 polos. Bom, quem quiser estudar mais a regionalização, tudo está nessa resolução do Conselho Nacional da Assistência Social. Resolução 31. Ela fala lá da regionalização, tem que ser objeto de pactuação na CIB, deliberado pelo Conselho Estadual da Assistência. É nessa resolução que se aprovam os princípios e as diretrizes da regionalização. Aqui vai dizer, por exemplo, você não pode regionalizar um município que esteja mais de 2 horas de carro, mais de 200 quilômetros de distância, porque senão fica muito longe, né? Imagina visitar lá a família de origem, fica muito complicado. Aqui no Tocantins, como é que está sendo, né? Tem uma lei estadual que aprova a regionalização, já está aprovado na CIB, temos resolução do Conselho Estadual, só que o Estado demorou, eu tive que entrar com uma ação civil pública para fazer cumprir o que eles mesmos combinaram que eles iam fazer. Eles combinam que iam fazer, mas não fizeram. Aí tive que entrar com uma CP, já foi julgada, transitou em julgado, depois do trânsito, em audiência, pedi que o Estado fizesse um plano mais recente. Esse plano foi protocolado. Nesse plano, nós estamos mais ou menos assim, ó. Então, Taguatinga, nós juntamos, o Estado do Tocantins juntou 8 municípios. Isso que já está implantado em 2023. Palmas, 8 municípios. Xambioá, 8 municípios. Outros lugares, 12, 11, 9. Então, são várias regionais que foram sendo criadas, cada um tem uma data de implantação. Mas a diferença é essa, que é o Estado que está pagando tudo. Recurso do Fundo da Infância, já falei, né? Não vou repetir. A questão da capacitação das equipes e das famílias acolhedoras. Esse vídeo que nós assistimos, que é muito didático, muito interessante, gente. Tudo isso aí que eu mostrei para vocês está nesse site, famíliaacolhedora.org.br. Quem tiver nesse processo, junto ao seu município, e está precisando de vídeo para televisão, para WhatsApp, áudio para rádio, folder para impressão, posts para redes sociais, cartazes para impressão, outdoor, banner, tudo isso está disponível nesse site. Inclusive esse vídeo que eu mostrei e diversos outros vídeos. Então, quando o promotor chega na comarca para participar de um evento, né, e não só o promotor, mas disponível, né, avisa a prefeitura e a secretaria que tem tudo pronto. Né, tá tudo, use isso. E tem também, né, como nós sabemos, esse conjunto de livros totalmente gratuitos, dá para baixar na internet também, tá, gente? Aqui alguns outros detalhes, né? Enquanto não o artigo 50, parágrafo 11, ele reforça demais a questão da família acolhedora, né? Enquanto não localizada a pessoa ou casal interessado na adoção, então aqui nós estamos pensando já na criança que está no SNA, esperando a sua vez para ser adotada. Essa criança, ela pode esperar para ser adotada ou num abrigo ou na família acolhedora, concordo? É o básico, né? E o que o 50 diz? Que essa criança, sempre que possível e recomendável, será colocada sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. E tem gente que acha que não, tem gente que não, mas
vai ser um trauma, essa criança ela vai sair de uma família acolhedora para ir para outra família, vai ter todo um problema. Gente, o nosso serviço é pelo menos cumprir a lei. A lei já mandou, você tem que fazer isso. Ah, mas a criança vai sofrer? Não vai sofrer se a gente fizer um bom trabalho. Quando eu digo a gente, é o serviço, né? O serviço de acolhimento de família acolhedora. Preparar essa família acolhedora, né? Dizendo para ela que ela não vai adotar desde o início, não vai ter trauma em relação a isso. Preparar a criança para esse processo de transição. Explicar para a criança que tem uma outra família, que essa outra família que é adotiva, de verdade, que vai adotar. Então, assim, né? Temos todo um trabalho a ser feito. Em regra, cada família acolhedora pode acolher só uma criança ou adolescente por vez, salvo se for grupo de irmãos. E essa questão do grupo de irmãos serve, inclusive, para os abrigos, né, gente? Eu já vi lugares, Valéria, que tem lá 3, 4 abrigos, e aí eles criam a divisão por faixa etária. Aí tem uma família lá com 5 crianças, escadinha. Aí 3 vão para um abrigo, 2 vão para o outro abrigo. Por quê? Porque a prefeitura criou lá uma divisão por faixa etária, e não flexibiliza e separa o grupo de irmãos de maneira que 3 vão para um lado, 2 vão para o outro. Isso hoje é completamente ilegal, gente. Além de ser ilegal, porque eu estou mostrando aqui o artigo para vocês, está nas orientações técnicas. Está lá nas orientações técnicas para não fazer isso. Se na sua cidade está acontecendo isso, não deixe, briga, vai atrás. E o conselho tutelar, de madrugada, precisa colocar uma criança no abrigo. Em vez de levar para o abrigo, pode levar para a família acolhedora? Polêmico, né? Super polêmico esse assunto, né? Resumo, o que eu penso sobre isso? Eu acho que quem pode o mais, pode o menos. Se pode levar para o abrigo, pode levar para a família acolhedora. Mas o conselho vai tocar a campainha da família acolhedora 3 da manhã? Não, de forma alguma. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o conselho ligar para a coordenação do serviço. Olha a diferença disso. A coordenação do serviço vai ser acordada às 3 da manhã. E a coordenação do serviço conhece as suas famílias acolhedoras. E vai poder responder para o conselho. Conselho, esse perfil dessa criança aí que está na sua mão, eu não tenho família acolhedora. Pode levar para abrir. Ou ao contrário. Nesse perfil que você tem aí, fica tranquilo. Eu vou ligar para a dona fulana, esposa do fulano, tem certeza que eles vão receber essa criança, inclusive agora de madrugada, porque eles estão prontos para isso. Então, a interlocução é do conselho tutelar com a coordenação, tá? Jamais com as famílias diretamente. Sobre a Bolsa Auxílio. A Bolsa Auxílio ela tem um papel fundamental. Lembrando que nós estamos falando de um serviço voluntário, né? Jamais você vai ouvir falar de família acolhedora profissional no Brasil. Aquela que é servidora pública, concurso público para família acolhedora. Tem isso no Brasil? Ainda não. Olha o ainda, hein, Valéria? Ainda não. Vamos chegar lá. Tem países como a França que já é assim. Já é assim, serviço público. Você presta concurso público para ser família acolhedora. Seria maravilhoso, porque aí você acabaria de vez com qualquer história de mito do apego. Vou me apegar. Você não vai se apegar se você é um profissional. Se você prestou um concurso público sabendo que você não vai adotar nenhuma daquelas crianças. E outra coisa, gente, criança dá despesa. Você não vai receber uma criança, de maneira geral, se você não recebeu a Bolsa Auxílio. Estou falando de maneira geral, assim, né, gente? Claro. Mas, assim, criança traz despesa. Nutrição, higiene pessoal, vestuário, lazer. Então, é necessário que a lei municipal traga a previsão do auxílio financeiro. A questão do mito do apego, eu trago aqui, né, para a gente desmistificar desde o início. Sobre o cadastramento, né, tem todo aqui um passo a passo. Eu estou adiantando, Valéria, por causa do horário, tá? Aspectos metodológicos. Olha só esses dados que eu encontrei. Carga horária de formação das famílias acolhedoras. 54% das famílias acolhedoras do Brasil disseram que tiveram menos de 8 horas de capacitação. E essa é a imensa maioria, né? Claro que com menos de 8 horas, para você ser família acolhedora, gente,
Aqui, ó, vou voltar esse slide, ó. Questão da capacitação, né? As famílias acolhedoras credenciadas devem ser capacitadas para o acolhimento, de modo que compreendam a necessária preservação, fortalecimento, a reconstrução dos vínculos. Não confundir com pais substitutos. E lembrar que nós estamos tratando de um serviço da alta complexidade. Nós estamos tratando de algo absolutamente complexo. Então, não dá para a gente dar 8 horas de aulinha aí e achar que a família está pronta, tá? Tomar muito cuidado com isso. Sobre a dificuldade de ampliar o número de famílias acolhedoras. Eu lembro que quando eu fui aí, Valéria, vocês estavam com essa dificuldade. Acho que foi superada. Aqui também, né? Em todo lugar é assim, né? Então, aqui eu criei um checklist para a gente não esquecer de estratégias, de ações de marketing, para a gente tentar trazer essas famílias acolhedoras. Propaganda em rádio, TV, outdoor, buzzdoor, stand em feiras e festas da cidade, panfletos, cards e mídias diversas nas redes sociais, principalmente rede social, né, gente? Entrevistas em rádio e TV, criar um site, um Instagram próprio do Família Acolhedora, pedágios informativos, palestras nas escolas, plotar os carros, plotar, né, os carros da saúde, da educação com a logo do serviço, informações e falas breves nas igrejas, nos cultos, campanhas, dia do acolhimento familiar, dia igual tem o dia da adoção, capacitação dos profissionais da rede, dos agentes de saúde, dos professores, divulgação dentro dos serviços, dentro dos programas, cafés comunitários. Então, que foram algumas ideias que nós traçamos, tá? Lembrar que quem tiver aí no processo de implementação, nunca, jamais, de forma alguma, esquecer de chamar o sistema de justiça para esse debate, para essa sensibilização. Porque, no fim de tudo, quem vai dar a guarda ou não vai dar a guarda daquela criança é o juiz, tá? Eu já vi, gente, lugares que, assim, fez tudo perfeito, tudo estava arrumadinho, tudo organizado, esqueceram de conversar com o juiz da comarca. E o juiz estava com aquela cabeça quadrada, antiquada, e ele dizia, ele estava, sabe, o mito do apego, todos os mitos estavam na cabeça desse juiz, que não participou do debate de nada. Resultado, ele não dava guarda para nenhuma família acolhedora, as crianças todas continuavam no abrigo. A equipe técnica da família acolhedora prontíssima, o aluguel lá sendo pago, a sede prontinha, nada funcionou porque o juiz não participou de nada. E ele acho que ficou bravo também de não ter participado. Não, aqui não vai ter isso, não. Aqui eu não gosto disso. Já pensou a situação dessa? Aqui, gente, essa pesquisadora Luciana Pérez, lá na Coalizão, existe um grupo chamado Coalizão pelo Serviço de Acolhimento Família Acolhedora, Coalizão pelo Acolhimento Familiar no Brasil, e ela fez uma pesquisa, essa pesquisa foi amplamente divulgada com gestores e com equipes técnicas. No perfil, né, os gestores falaram quais são as suas grandes dificuldades. Eles falaram conhecimento e divulgação da modalidade, recursos humanos e capacitação. Os gestores falaram isso. As equipes técnicas disseram que suas maiores dificuldades estão relacionadas ao conhecimento e divulgação da modalidade, captação, seleção e capacitação das famílias. Nessa mesma pesquisa, os fatores que fortalecem a oferta do serviço, apoio dos gestores municipais da assistência. Aqui o 2, sensibilidade de juízes e promotores. Então, galera, evento como esse, com todos os promotores aqui envolvidos, nós já estamos cumprindo esse 2 aí, né? Sensibilizar os promotores também, né? 3, capacitação consistente, sistematizada das famílias acolhedoras. 4, o fato do família acolhedora ter menor custo de execução. Isso é maravilhoso para o gestor. Nós estamos com novos prefeitos. Em Palmas, né, é um novo prefeito. Para variar, adivinha quem é a secretária municipal de assistência? Primeiro damismo, né? É a esposa do prefeito. Quando eu falei para ela da questão do menor custo, ela gostou. Foi aqui que ela gostou. O resto ela quase não ouviu. Agora, os fatores que fragilizam a oferta do serviço. Falta de conhecimento sobre o serviço, resistência do sistema de justiça ou do MP, a resistência do juiz aqui,
interrupção do serviço nos momentos de troca de gestão, que é o que nós passamos agora, ideias equivocadas sobre vínculo ao mito do apego, falhas no processo de capacitação das famílias acolhedoras. Os eixos estratégicos, né? Informação, articulação, mobilização e informação. O prazo do acolhimento. Quanto tempo a criança pode ficar na família acolhedora? A lei diz isso. Artigo 19, parágrafo 2º, não deve se prolongar por mais do que 18 meses. Pode ter sucessivas decisões de manter a criança desde que seja fundamentado, tá? Recursos humanos, está lá na tipificação, um coordenador, um assistente social, um psicólogo para um grupo de 15 famílias acolhedoras e 15 famílias de origem, carga horária mínima indicada de 30 horas semanais. O PIA fundamental, pensando no breve retorno do acolhido, conter os compromissos dos pais, dos responsáveis. Sobre a equipe técnica, o trabalho essencial dessa equipe é atender a família de origem, visando a reintegração, acompanhar o acolhido na família acolhedora, família de origem, família acolhedora, né? E acompanhar a família acolhedora através de visitas, entrevistas, elaborar e enviar relatórios à vara da infância. Esses relatórios devem ser feitos periodicamente, semestralmente, mas pode ser muito antes disso, né? De preferência mensalmente. Sobre os acolhidos que são já adolescentes, a maior preocupação, né, está relacionada à qualificação profissional, pensando que pode ser que ele não seja adotado, pode ser que ele não volte para a família de origem. Então, é necessário pensar sempre na qualificação profissional, para que ele já saia ali do serviço, né, depois do desligamento, pronto, né, para trabalhar. Sobre o desligamento do serviço, a família acolhedora, em conjunto com a equipe técnica, deve preparar a criança para essa nova etapa da sua vida. Tem que levar em conta o sexo, a idade, a maturidade. Quando estiverem para sair do acolhimento, as crianças devem ser incentivadas a participar do planejamento dessa fase seguinte da sua vida. O desligamento tem que ocorrer mediante decisão judicial e ocorre quando for avaliado pela equipe técnica acerca da possibilidade da reintegração familiar, colocação em família substituta por meio de guarda, tutela, adoção, ou alcance da maioridade. Desafios e perspectivas, né? Mudança de cultura, aumentar o número de famílias, precisamos que a sociedade entenda a importância. Nós falamos num grupo de trabalho que eu participei, gente, vamos colocar esse tema numa novela da Globo, vamos mandar um e-mail para a Glória Pérez, pelo amor de Deus, para ela mostrar o que é o Família Acolhedora para o Brasil, né? Então, são essas campanhas de estímulo que faltam, e o GNDH está vindo em boa hora com uma campanha nacional. Eu tenho visto, acho que quase todo mundo tem visto, quem assiste a Globo ainda, né? Tem visto na Globo uma ampla campanha nacional de uma ONG, né? Não sei se vocês estão vendo, assim, depois entra na própria novela ali, está entrando uma propaganda sobre família acolhedora, maravilhoso. Isso né, vai ajudar muito. E aquele muito obrigado, Valéria.